Outro tema que nós já comentamos de forma privada é a questão do investimento para este tipo de ação. Correto, doutora Elizabeth? A senhora comentou N vezes o quanto esse investimento se paga, se nós formos falar em termos realmente monetários, aos cofres públicos, isso falando em termos de SUS, de uma quantidade maior, né, de pacientes, uma vez que ele previne uma série de doenças, de incapacitações. Acho que é um tema que também a gente sempre tem que trazer aqui ao público para que as pessoas reflitam, né? Sobretudo, logicamente, os gestores, sobre esse assunto. Sim, o paciente com psoríase, ele é um paciente que quando ele tem a psoríase cutânea, ele já sofre o impacto da doença por ser uma doença à amostra, né? Então, a nossa pele é um órgão que é visível, é diferente, por exemplo, da nossa articulação ou do nosso estômago, né? Que se eu tenho uma dor no estômago, se eu não contar para ninguém, ninguém fica sabendo, mas quando eu tenho psoríase na pele, eu não preciso falar nada, porque a minha pele fala por mim, né? Então, essa lesão que traz tanto constrangimento, um impacto do ponto de vista psicoemocional negativo, pelo constrangimento que ela causa, e todos veem, traz um abatimento que, se você, às vezes o paciente tem depressão, sofre de ansiedade, por conta dessas questões, na hora de ir numa praia, numa piscina, ou mesmo colocar um shortinho para passear no final de tarde, no final de semana, ele se sente impedido, porque ele vai ser assediado com uma série de informações. Então, aí vem o primeiro grande problema, que é a questão psicoemocional do abatimento na sua qualidade de vida visual, né? Ele não consegue se inserir naqueles contextos, ele não consegue desenvolver bem as suas atividades do dia a dia. Se o paciente, na realidade, tem outros comprometimentos além do da pele, tendo da articulação, a gente sabe que as articulações mais comprometidas são essas do dedinho, que a gente chama de interfalangianas distais. Então, o paciente tem dificuldade, por exemplo, de bordar, às vezes fazer uma maquiagem, ou fazer uma trança, ou lavar um copo, ou varrer uma casa, porque tem esse movimento da mão, né? Torcer um paninho. Hoje o mundo é digital, então esse paciente também tem dificuldade de digitar, né? Então, segurar um telefone quando está com artrite psoriásica em crise é difícil para o paciente. Então, digitar é difícil. Então, esse paciente começa a ter dificuldades. Quando a articulação comprometida é uma grande articulação, de um joelho, um tornozelo, ele já passa a ter incapacidades. E aí já não são mais dificuldades nem limitações, são incapacidades. E essas incapacidades acabam levando esse paciente, às vezes, para afastamento do trabalho. Então, a gente passa a ter o absenteísmo no trabalho, quer dizer, o paciente falta, o que também gera um prejuízo aí do ponto de vista da cadeia produtiva. O paciente, muitas das vezes, precisa de auxílio-doença, que é aquele benefício, que é o afastamento do INSS, que também impacta os cofres. Então, se você, ao invés de ficar esperando tudo isso acontecer, que é o impacto na vida pessoal, psicoemocional, seja o absenteísmo, a falta no trabalho, o presenteísmo, que é você ir ao trabalho e não desempenhar bem as suas funções, você vai fazendo mais ou menos, para não ter que afastar, você fica ali enrolando naqueles trabalhos, e muitas das vezes isso é extremamente danoso para a cadeia produtiva e para a própria pessoa em si. Então, todos esses quesitos acabam levando o paciente ao impacto financeiro, né? Para o empregador, para o país, de uma maneira geral, quando ele encosta, vamos dizer, quando ele recebe o benefício. E tem pacientes que, por não encontrar ainda o tratamento adequado e não ter o diagnóstico, ele evolui para comorbidades do ponto de vista cardiovasculares. Então, é mais comum o paciente que tem psoríase grave infartar, é mais comum o paciente que tem psoríase grave ter mais derrames. Então, essas são patologias que acabam levando o paciente para UTI, muitas vezes. E essas UTIs têm um custo, né? Um custo de uma UTI é um custo alto. É a parte mais alta, um procedimento e um tratamento de alto custo. Então, são pacientes que, se tratados da maneira adequada, antes que tudo isso aconteça, isso é de um ganho sem fim para a vida da pessoa e para a vida onde ele está inserido dentro do contexto de saúde, seja do serviço público, seja do serviço privado.